e nada me será impossível. Aleluia. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso. Só pra ouvir tua voz. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Então fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. O sobrenatural acontecer e nada me será impossível. Oh meu Deus, oh meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que nós nos aproximamos. A tua palavra diz: chega e eu enxergo. A tua palavra diz: de maneira alguma eu lanço fora aquele que vem a mim. Pai, nós entramos diante de ti nesta noite, pedindo ao Senhor que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha perdoar os pecados cometidos por nós, muitas vezes por palavras, por pensamentos, por intenção do nosso coração, muitas vezes consciente e inconsciente, por omissão, sonhos, desejos, Pai, falhas, Pai, pecados, Pai, erros. Limpa-nos, lava-nos completamente, Pai. E que o Senhor possa nos ajudar nesta noite a compreender a tua palavra, Pai. Oh, em nome do Senhor Jesus Cristo, oh Pai. Oh meu Deus, então possamos te dar glórias através da nossa vida, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Aplaude o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Estamos aqui ao vivo, aqui de Piracicaba, né, num culto presencial. Glória a Deus. O Senhor Deus, Ele ouviu as nossas orações, né? As portas estão se abrindo e nós louvamos a Deus por isso, né? Eu vou entrar direto na palavra de Deus, né? Eu vou falar sobre Jó. Se você observar o início do livro de Jó, você vai ver que Jó ele está passando por um momento de muita dificuldade. Primeiro, ele recebe um grande elogio. Deixa eu dar uma olhadinha lá em Jó capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu quero mostrar para você o início de tudo. Ó. Olha só como funcionou, como aconteceu. Na terra de Uz, morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Você vê que ele era um homem que ele procurava andar de maneira correta. Versículo seguinte: Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 juntas de jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Você vê que ele era um homem poderoso, ele não era uma pessoa qualquer, ele era um homem com uma grande fortuna. Os filhos de Jó iam e casavam-se, iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quer dizer que constantemente a família de Jó estava em festa. Versículo seguinte: quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendido a Deus em pensamento.
Porque Jó observava a vida dos filhos, mas o coração ele não podia ver, e falou, vai que no coração ele tenha pecado, no coração ele tenha falhado. Então ele se preocupava em oferecer sacrifício. Nós temos que ter essa preocupação. A Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, que desde a mocidade, desde a juventude, desde a mocidade, o homem só pensa o que é mal. Quer dizer, quando ele chega a uma certa idade, o jovem, ele começa, são hormônios e tantas coisas mais, nós temos que prestar atenção, são mais influências, nós temos que prestar atenção como anda a vida dos nossos. Eu não posso só abandonar meu filho por aí e deixar, não, eu tenho que analisar, eu tenho que prestar atenção, estar sempre colocando ele diante de Deus em oração, para trazer a proteção que é necessária, tá bom? Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. No meio deles veio também Satanás. Versículo seguinte. E o Senhor perguntou, de onde você vem vindo? Satanás respondeu, estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Versículo seguinte. Aí o Senhor disse, você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Isso era uma opinião de Deus, hein? Deus que faz uma análise perfeita. Ele olhou e viu como Jó era. Essa era a visão de Deus em relação a Jó. Cada vez que eu vejo isso, eu me preocupo, né? Qual é a visão de Deus em relação a mim? Qual é a visão de Deus em relação a você? Em relação a nós, né? Você que está me assistindo, qual é a visão de Deus em relação a você? Quer dizer, ele tinha uma visão fantástica de Jó. Ele via que era um homem que temia, que respeitava ele, que se desviava do mal. Ele via que era um homem correto. Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Quer dizer, o diabo ele é assim, ele é questionador. Ele sempre vai procurar questionar a tua fé. Toma cuidado com isso. Tu não deixes que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo que ele tem. Abençoa tudo que Jó faz. E no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado, quer dizer, ele é o homem mais rico, quer dizer, ele tem tudo. O Senhor abençoa tudo que ele faz, quer dizer, Jó percebeu que te servir é uma coisa boa, ele está te servindo por interesse. Aí Satanás propõe algo, ó, mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará, sem nenhum respeito. Versículo seguinte, o Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser, com tudo o que Jó tem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então quer dizer, Deus falou, você pode ir lá, pode fazer o que você quiser, só não toca nele você não toca. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados, que disse, nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Versículo seguinte, enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse, raios caíram dos céus e mataram todas as ovelhas e os pastores, só eu consegui escapar para te trazer notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse, 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos, eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó, os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete, na casa de seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte, que soprou contra a casa. Ela caiu em cima dos seus filhos, e todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e raspou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. E ainda disse assim, nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer.
Só o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Eu estava pensando aqui, eu estou lendo, mas eu estava pensando aqui. Será que nós manteríamos a celeridade? De repente você recebe a notícia que a tua empresa pegou fogo. De repente você recebe a notícia que roubaram todo o teu dinheiro. De repente você recebe a notícia, e isso uma atrás da outra. De repente você recebe a notícia que morreu todos os seus filhos num acidente. A nossa fé desfaleceria. Esse período de pandemia me mostrou uma coisa, irmão. Me desculpa, não quero desrespeitar ninguém, por favor, posso pedir perdão antes, sim ou não? Sim ou não? Me mostrou que nós somos crentes de Araque. A maioria de nós se escondeu debaixo da cama. Isso quando eu estou falando em relação à fé. Porque quando tivemos que ir no mercado, fomos. Quando tivemos que pagar as contas, fomos. Quando tivemos que visitar um parente, fomos. Mas quando se tratou de buscar a Deus, muitos de nós, é lógico que não são todos, muitos de nós se escondeu debaixo da cama. Irmão, imagina se uma desgraça dessa se abatesse sobre nós. Teve pessoas que chegaram a ficar desanimadas em vir para a igreja. Imagina se uma desgraça dessa se abatesse sobre nós. Então você vê que Jó, apesar desse ataque terrível, mas foi terrível esse ataque de Satanás, Jó se manteve em silêncio. A palavra do sábio é o silêncio. Ele não falou palavra alguma contrária contra Deus, ele se manteve em silêncio. Se manteve em silêncio. Inclusive ele até mesmo adorou a Deus. No lugar que muitos amaldiçoariam, ele adorou. Continuando. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa. Preste atenção, ele não pecou naquele momento. É justamente, eu trouxe tudo isso para mostrar para você que ele não pecou naquele momento. Naquele momento, esse foi o primeiro ataque. Depois ele recebeu um segundo ataque, foi um ataque físico, onde ele fala que o hálito dele era tão terrível que a mulher dele tinha nojo dele. Onde ele fala que a pele dele soltava pus, onde ele fala que ele tinha que se coçar o tempo todo, onde ele fala que ele não conseguia dormir, cada vez que ele conseguia dormir ele tinha pesadelos terríveis, aonde ele fala que cuspiam na cara dele, que ele virou motivo de zombaria, as pessoas jogavam pedra nele, as crianças. Quer dizer, nesses dois ataques terríveis, Jó se calou. Mas por que eu estou trazendo isso tudo para você? Para dizer uma coisa para você: nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos. Por quê, pastor? Porque, como eu disse e repito, naquele momento dos dois ataques, Jó não blasfemou, Jó não pecou contra Deus, Jó se calou, Jó chegou até a adorar a Deus. Mas conforme o tempo foi passando, as emoções, elas começaram a aparecer, elas começaram a surgir, e nós temos que ter cuidado com as nossas emoções. Jó capítulo 10. Jó capítulo 10. Preste atenção, o tempo passou. A Bíblia diz que alguns amigos foram visitar a Jó. A Bíblia diz que eles nem reconheceram a Jó. Imagina o estado que Jó estava. O estado que Jó estava era um estado tão ruim, era um estado tão terrível, poderia dizer dessa maneira, que eles olharam: é Jó? Não, não é não. É Jó? Não, não é não. É Jó? Não, não é. Eles não reconheceram a Jó. Eles não reconheceram a Jó. E a Bíblia diz que de repente eles olharam e eles viram que o sofrimento de Jó era tão grande que eles não tiveram coragem de conversar com Jó. Uma coisa bonita nesse momento aconteceu: eles respeitaram a dor de Jó. Eles respeitaram por 7 dias em silêncio, até que então eles começaram a dialogar. E no momento desse diálogo, cuidado
com as suas emoções. Cuidado com as palavras que saem dos teus lábios no calor de uma situação, no calor de um momento. Por quê, pastor? Porque elas podem trazer para a sua vida grande destruição. Grande destruição. Preste atenção. Olha só, depois de algum tempo, naquela situação terrível, porque ele estava em sofrimento. Havia o sofrimento físico, havia o sofrimento emocional. Meu irmão, a coisa não era fácil, era complicado. Ele perdeu tudo que tinha, perdeu a posição, perdeu filhos, perdeu saúde. Não era fácil a situação dele. Eu não estou aqui querendo, mas não era fácil. Mas o que eu quero dizer para você, que você tem que tomar cuidado com as suas emoções, porque talvez você não enfrentou e nem vai enfrentar o que Jó enfrentou. Fique tranquilo. Mas às vezes no nosso dia a dia, nós enfrentamos situações difíceis, às vezes no casamento, às vezes na vida financeira, às vezes mesmo na saúde. Esses dias eu conversava com uma pessoa de um determinado local, uma menina, 13 anos, eu acho, 13 ou 14 anos. Eu lembro dela frequentando a minha igreja e ela achava bonitinha, porque ela vinha com a biblinha dela, sentava, ela não queria ficar com as crianças não, vinha com a biblinha dela, sentava bem aqui assim na frente, aqui assim, na igreja que eu pastoreava nessa época. Eu não vou falar o local para não identificar a pessoa, e sentava bem assim na frente e tal, uma criança. E esses dias ela me procura, a mãe me procura, a família me procura, porque surgiu um tumor, e foi ver, era maligno, 14 anos. Quer dizer, uma notícia que mexe com o coração de qualquer um. Concorda comigo, sim ou não? Mexe com o coração de qualquer um. Mas nós temos que ter entendimento que, por maior que seja a dificuldade que estamos enfrentando, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Olha só, Jó capítulo 10, versículo 10. Estou cansado, Jó falando, estou cansado de viver, vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. Olha, a Bíblia diz que deve guardar algo, guardai o vosso. Ele não conseguiu guardar o coração dele da amargura, o sofrimento dele era muito grande, ele não conseguiu. E ele voltou, a ira dele, vamos dizer assim, a revolta dele, ele voltou essa revolta contra Deus. Tem coisas na nossa vida que ocorrem ruins demais, mas Deus não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, são escolhas que nós fazemos. Agora tem coisas que dependendo de um plano que Deus tem, mas isso aí é com um pastor. Ele te leva a uma certa situação, uma certa momento que você sente como se fosse de dor, de sofrimento, mas é por curto período de tempo. Alguns teólogos dizem que esse sofrimento de Jó durou 6 meses. Esse sofrimento de Jó durou 6 meses. 6 meses depois, Deus mudou a vida dele completamente. Alguns teólogos, eles declaram isso. Então, o que eu quero dizer para você? Então, às vezes, mas não nada comparado a isso que Jó passou. Isso aí foi único, não vai acontecer com ninguém mais. Nada comparado a isso. 99% das dores que nós enfrentamos é por escolha nossa. Por escolha nossa. Então nós temos que tomar cuidado com as palavras que saem dos nossos lábios. Ó Deus, não me condenes. Diz-me de que me acusas. Quer dizer, está falando, ó Deus, o Senhor está me condenando? É isso que eu estou vivendo, isso que eu estou passando, é uma condenação que vem do Senhor? Não me condenes. Tu mesmo me criastes, como então podes ter prazer em me maltratar? Olha só, e desprezar e aprovar os planos dos maus. Quer dizer, o Senhor me criou, como o Senhor tem prazer agora de me maltratar? Como o Senhor tem prazer agora de aprovar os planos dos maus? Quer dizer, tu me criastes, como então podes ter prazer em me maltratar? Ele achava que Deus estava maltratando ele.
e desprezar, e em aprovar o plano dos maus. Quer dizer, alguém que é muito ruim fez um plano e o Senhor aprovou, né? Na verdade, quem fez esse plano, você sabe quem foi. Quem fez esse plano foi Satanás. Olha o versículo seguinte: por acaso tem olhos como nós? Será que vê as coisas como nós vemos? Versículo seguinte: por acaso a tua vida é tão curta como a nossa? Será que vives tão pouco quanto os seres humanos? Versículo seguinte: então por que procuras saber de todos os maus, de todos os meus pecados? Por que te informas das maldades que cometi? Quer dizer, o Senhor fica procurando defeito, falha, fica se informando das coisas erradas que eu fiz, é isso? O Senhor está me perseguindo? Versículo seguinte: pois sabes que não sou culpado e que ninguém pode me salvar das tuas mãos. Quer dizer, mesmo eu não sendo culpado, ninguém pode me salvar das tuas mãos. Quer dizer, o Senhor está me condenando. As tuas mãos me fizeram e me deram fome, e agora essas mesmas mãos, olha o que ele está falando, me destrói. Olha o que ele está falando, ele está desabafando. Versículo seguinte: lembra-me que fizeste o barro, mas me faz virar pó outra. O Senhor me fez do barro, mas está querendo me fazer virar pó outra vez? Quer dizer, quer me destruir, quer me matar? Tu fizeste com que o meu pai e a minha mãe me gerassem, que me dessem a vida. Formastes o meu corpo de ossos e nervos, e cobristes com carne e pele. Tu me destes vida e me deste amor, e os teus cuidados me conservam vivo. Mas agora, olha só, mas agora sei que no teu coração tinha um plano secreto. Quer dizer, o Senhor me formou, me cobriu de carne, me cobriu disso, daquilo, mas o Senhor tinha um plano secreto contra mim, né? Olha só, tu querias ver se eu ia pecar para depois me negar o teu perdão. Ele achou que Deus arquitetou um plano, né? Eu vou ficar olhando, ele vai errar e eu vou negar o perdão para ele, como se Deus fosse mal. Versículo seguinte: se sou culpado, estou perdido. Se sou inocente, não tenho coragem para levantar a cabeça, pois fico envergonhado quando olho para a minha desgraça. Quer dizer, se eu sou culpado, desculpe popular, estou dentro d'água mesmo, né? Estou perdido mesmo. Mas se eu sou inocente, não adianta nada, porque eu olho e vejo que a minha vida é uma desgraça. Quer dizer, coisa séria. Se levanto a cabeça orgulhoso da minha inocência, tu, como um leão, me persegues e até fazes milagres para me... Olha só. Mas você sabe o que é isso aqui? É a emoção, é a dor. O que está falando, na verdade, é a dor. Nós não podemos permitir que a dor fale por nós. Olha o versículo, olha o capítulo 11, olha o versículo 2. Capítulo 11, versículo 2, ó. O amigo dele foi conversar com ele, e o amigo dele fala para ele: será que todas esse palavrório vai ficar sem resposta? Irmão, não fica. É justamente sobre isso que eu quero falar com você. Jó, naquele momento, ele não pecou contra Deus. Naquele momento, naqueles 2 ataques, mas conforme o tempo passou, ele permitiu que a amargura tomasse conta do coração dele. E acabou falando a Deus e contra Deus coisas que jamais alguém deveria falar. Quando Deus foi confrontar a Jó, Jó foi com grande humildade diante de Deus. Ele falou: eu falava daquilo que eu não conhecia. Então nós temos que tomar cuidado. Por quê, pastor? Porque toda palavra vai ter uma resposta. Toda palavra que sai da nossa boca vai ter uma resposta. Ou a palavra vai vir resposta dos céus para nós, ou a palavra que sai da nossa boca vai ter uma resposta do inferno para nós. Mas vai ter. Então nós temos que tomar muito cuidado. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 36, está escrito da seguinte maneira, só para encerrar, porque já está um pouquinho longo: eu afirmo a vocês
que no dia do juízo, presta atenção nisso, hein? Cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou. Olha o 37. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Ou seja, o que você falar vai trazer vida para você, ou o que você falar vai trazer destruição para você. Então o que o senhor me recomenda, pastor? Eu recomendo o que Salomão falou: a palavra do sábio é o silêncio. Aprenda a se calar. Lá em Tiago 3:2, lá no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2, está escrito da seguinte maneira: todos nós sempre cometemos erros, todos nós, não tem quem não cometa erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo, ou seja, capaz de controlar toda a sua vida. Então observa, preste atenção nas coisas que você diz. Quantas pessoas estão com a vida hoje destruída financeiramente porque falou: desse jeito você vai quebrar. O que quebrou? Quebrou. Se continuar assim, nosso casamento vai acabar. Acabou. Se não cuidar desse menino direito, esse menino vai virar bandido. Você tem que visitar a minha cadeia. São palavras. Você tem que prestar atenção no que você fala. A tua palavra pode trazer uma bênção ou pode trazer uma maldição para a tua vida. A palavra das pessoas, pode ter certeza. Pode ter certeza, lembra? Não se pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, lembra? Não se pode. Pode falar o que for, mas não vai me fazer mal, pastor? Vai nada. Pode falar o que for, 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Agora o que pode me destruir é o que sai da minha boca. Não é o que sai da boca dos outros para mim. Não. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Não foi isso que Balaão falou? Quando pediram para que ele amaldiçoasse, ele falou: não posso amaldiçoar. Como eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Não tem como. Então, se alguém me amaldiçoar, se alguém falar contra mim, eu ando na presença de Deus, 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Mas no momento que sai da minha boca, eu abro um precedente, eu dou uma condição, eu dou uma procuração para Satanás agir contra mim. Você está entendendo, senhor? Então, toma cuidado. Nós temos que tomar cuidado com nossas emoções. Realmente, em primeiro momento, Jó não pecou mesmo, não pecou. Eu acho que a maioria de nós, inclusive eu acho que talvez até mesmo teria abandonado a fé, teria acreditado que Deus não existia, teria acreditado que Deus me abandonou, alguma coisa parecida. Mas ele se manteve íntegro. Mas com o tempo, ele não soube guardar o coração. Nós temos que aprender a guardar o nosso coração. Você vê que não sou eu que estou dizendo, ele mesmo está declarando no capítulo 10 do versículo 1. Eu vou falar da amargura que está no meu coração. Estou cansado de viver, vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. Cuidado. A Bíblia diz que eu tenho que tomar cuidado com os meus pensamentos. Por quê, pastor? Porque ele determina toda a minha vida. Cuidado. Amém? Deixa eu fazer uma oração com você. Fique sentado mesmo. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu venho diante do Senhor. Eu quero trazer uma bênção especial para essa pessoa que está em casa, Pai. Que a unção, o poder do Teu Espírito vá até ela agora. E onde houver uma força do mal, meu Deus, neste lar, oh meu Deus, que o Teu poder venha para destruir completamente, porque eu estou quebrando as cadeias, eu estou despedaçando os grilhões, eu estou expulsando todo o mal, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo cada pessoa que está em casa, em nome de Cristo. Olha, eu vou ficar por aqui, você que está em casa, que a unção, que a vida, que o poder de Deus esteja com você, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe, tchau.